Oi divas e divas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Bem, pra quem não me conhece, eu sou a Isabelle, mas vocês podem me chamar de Isa. E hoje o vídeo que eu vou gravar vai ser um vídeo apresentando o grupo de K-pop pra vocês. Eu vou tentar fazer uma saga apresentando alguns grupos que eu conheço, que eu gosto principalmente pra vocês e pra quem ainda vai entrar no fandom. E o grupo de hoje vai ser o grupo ENHYPEN, que é um dos meus favoritos, então eu vou decidir começar com eles. Até mesmo porque eu já fiz um vídeo recomendando músicas pra quem vai entrar pro fandom agora, então eu acho que vai ser um vídeo muito útil. Bem, pra quem não sabe, o nome do grupo ENHYPEN é derivado do hífen, que o hífen, ele tem função de descobrir e conectar novas palavras, e o ENHYPEN é a mesma coisa. Eles têm o propósito de unir as pessoas e de descobrir novas coisas. E pra quem não sabe, o ENHYPEN ele é um grupo que ele foi formado de um reality show, que é o Island, que ocorreu em 2020, quando era época de pandemia ainda. O Island, ele contava com 22 trainees, e 7 eram os meninos que debutaram, e na line-up final, os membros que acabaram passando e que ficaram na formação final do grupo foi o Jungwon, o Lee Hee-sung, o Jake, Jay, o Sang-hoon, o Nick e o Sunwoo. Bem, o ENHYPEN, ele debutou no mesmo ano que ocorreu o reality, porque o reality ele ocorreu mais no começo do ano e o grupo teve seu debut mais pro final. O ENHYPEN debutou no dia 30 de novembro de 2020 com a música Give and Take, que foi do álbum Border One, que foi o primeiro álbum deles que eles lançaram, junto com outras músicas, outros ensaios também, que apresentavam e mostravam essa ideia, essa identidade do grupo logo de cara. O conceito do grupo, a lore do grupo por trás, pra quem não sabe, a lore, ela é a história por trás do grupo, a história que molda os MVs do grupo também e todo o conceito deles. E eles têm uma lore por trás disso que é mais voltada pro mundo de sobrenatural e as coisas assim. A lore deles é a lore de vampiros. E pra vocês poderem entender melhor a lore deles, eu super recomendo vocês lerem a webtoon deles, que é Dark Moon, que é meio que um mangá, entre aspas, só que não é. É um mangá coreano, eu diria assim. E aí conta a história deles, a história dos 7 meninos e de uma outra menina que é a Suha, que ela vai pra uma nova escola, porque ela teve que se mudar, um monte de coisa, e ela vai pra essa nova escola querendo paz, querendo sossego, tranquilidade, porque ela tinha... Não vou contar, mas ela tinha perdido alguém especial e ela tava meio mal, e também ela não teve uma infância muito boa, uma infância muito fácil, então ela vai pra essa nova escola pra poder sair da realidade que ela tinha antes, pra poder conhecer novas pessoas, expandir o horizonte dela, e aí ela só quer paz e sossego como qualquer adolescente, como qualquer estudante normal, e aí ela acaba conhecendo 7 vampiros, que aí ela, tipo, descobre depois que são vampiros, ela não descobre logo de cara, e aí ela fica tipo... Como assim? Meu Deus! E a história toda gira em torno disso. Além disso, na história, a gente tem um grupo de lobisomens também, porque eles meio que rivalizam com os vampiros. Toda aquela treta de tipo, o Edward e o Jacob é praticamente isso, só que são grupos. Tem os grupinhos dos lobisomens e tem os grupinhos do vampiro. O grupinho dos lobisomens, ele foi inspirado em um outro grupo da HYBE, que é o N-Team. Que ele é um grupo japonês, e ele é composto por 9 membros, que na história não é mostrado os 9 membros, pelo que eu me lembro, porque eu já li a história faz um tempinho, então eu não me lembro muito bem. Mas nisso tem a escola, que é onde os meninos estão, e a Suha, que é onde é a escola dos vampiros, entre aspas, e aí tem uma outra escola que é onde os lobisomens estudam, só que, tipo, não sei se são todos lobisomens, eu acho que assim como os meninos que, tipo, são poucos os vampiros que tem na escola, acho que são poucos os vampiros que tem, são poucos os lobisomens que tem na outra escola. E aí acaba tendo essa meio que trama. Eu não vi se tem novos episódios, porque eu tinha lido toda a história e aí tinha acabado, só que não tinha acabado com o final, claro, tinha acabado meio que, e acabou, por exemplo, aquela primeira parte daquela história, aí depois vão lançar mais, só que eu não sei quando vão lançar mais ainda, não foi falado quando vão lançar. Além disso, pra vocês poderem conhecer melhor a história dos meninos, eu aconselho muito também vocês, tipo, prestarem mais atenção nos MVs, porque os MVs foram lançados, só que tem uma ordem cronológica correta pra você ver eles e você focar, tipo, na história que passa no MVs, porque cada MV tem uma estética e tem uma história meio que diferente, que aí quando você junta, ela fica a história meio que completinha ou faz a linha do tempo bonitinha, e aí você tem que ver na ordem correta pra você poder entender tudo. Eu não vou saber falar a ordem correta aqui agora pra vocês, porque eu não lembro de cabeça, mas se vocês pesquisarem qual que é a ordem cronológica pra ver os MVs, vocês vão achar, e aí vocês vão conseguir entender mais do conceito deles e tudo certinho, tudo bonitinho, e vai ficar bem mais claro. E eu aconselho vocês pesquisarem sobre o conceito, porque isso mostra muito da identidade
identidade do Enhypen, não somente com a lore deles, mas também da identidade visual e do conceito que eles trazem, porque em algumas músicas, principalmente como a gente teve na era de Bite Me e, por exemplo, na era de Knife, foram músicas onde a gente tinha um conceito que dava pra perceber que era um conceito mais sobrenatural, um conceito mais de vampiro, muito mais claramente do que em outros MVs. E aí você consegue conectar bem e consegue entender o porquê de tudo isso, e sem contar que é muito legal. Eu acho que a história do Enhypen, do grupo, é uma das histórias mais bem feitas e uma das histórias que eu gosto muito, porque eu acho muito interessante, porque é quase como um anime mesmo, é quase como uma novelinha que dá pra você assistir, e eu acho muito legal. E é quase que de lei, todo mundo do fandom, pelo menos todos os indies que eu conheço, eles não gostam da Suha, porque a Suha, ela é muito irritante, ela é muito burrinha, ela é a clássica protagonista que é muito burra, que é muito lesada, que é muito coitada, e isso em mim me dá raiva. Os outros eu não tenho certeza porque eles não gostam, cada um tem o seu motivo de ódio pela Suha. Mas, além da Suha que a gente tem na história, os meninos, eles falam muito sobre uma menina chamada Chloe, e aí alguns fãs no começo até ficavam meio perdidos. Eu ficava meio perdido no começo também, porque eu não entendia quem era a Chloe, porque até onde eu tinha lido, eu não tinha visto nenhuma Chloe na história, então eu fiquei tipo assim, gente, quem que é Chloe? Quem que é essa personagem? Cadê essa menina na história que eu não tô vendo? Só que aí, eles se referem a Chloe, essa menina que eles chamam de Chloe, eles estão se referindo aos Indians. É como se a gente tivesse uma própria representação do fandom, tipo, o fandom tem uma representação, tem um personagem que representa o fandom todo. E aí a gente fica meio que se imaginando naquela situação daquela menina sendo bem que a Chloe. E aí, tipo, a Chloe, ela representa eu, representa você, representa todos os Indians, e mostra meio que mais ou menos a situação e a relação lá. Não tenho certeza porque eu não li muito e eu não vi muito sobre a Chloe, mas eles mencionam sobre ela. E até onde eu vi, quando eu vi os Indians comentando sobre a Chloe e sobre a Suha, eles sempre falam que a Chloe é 1000 vezes melhor. Mas não só porque a Chloe representa a gente, mas porque até onde eu vi, a Chloe, ela é uma personagem muito mais interessante. Os novos Indians que eles querem entrar no fandom, conhecer o grupo e começar a assistir conteúdo deles, mas não sabe por qual começar ou por onde você pode localizar, eu recomendo primeiro que vocês vejam um Enhypen High, que é uma série dele. Não uma série, mas é meio que aquela saga de vídeos deles, que tem 2 temporadas, onde, tipo, o Enhypen High, a primeira temporada foi gravada logo após que eles saíram do reality show, tipo, acabou o reality show, aí eles estavam se preparando pra poder preparar o seu debut, pra poder debutar, pra poder estrear, estavam no comecinho da carreira ainda, tipo, nos primeiros anos, nos primeiros meses, e, tipo, aquela fase inicial, onde eles são os rookies ainda, e aí ela mostra essa parte, e aí a segunda temporada, ela fala mais sobre o fanmeet deles, mostra o fanmeet deles, como que eles foram, a interação com os fãs. Então eu recomendo vocês começarem por esse, porque assim como você está começando a conhecer o Enhypen, você começa conhecendo eles desde o começo, e aí você pode ver os meninos, tipo, quando eram mais novos, e aí você tem esse meio que choque, porque, tipo, se a gente olhar o Enhypen High, que foi lançado, tipo, já tem quase 5 anos, completar 5 anos, acredito eu. E aí você vai olhar pro, tipo, há 5 anos atrás, ver os meninos daquele jeito, e aí vai olhar pra agora e vai ver eles totalmente diferentes. Aí você vai falar, nossa, eles mudaram muito. Além do Enhypen High, eu recomendo muito que vocês assistam o N-Clock deles, que é aquela saga de vídeos que todo o grupo tem, que é quando eles gravam, tipo, um vídeo a cada semana, ou antes era assim, eles estavam tentando voltar a gravar um vídeo a cada semana, ia sair toda quinta-feira, se eu não estiver enganada. E aí eles mostram meio que, tipo, os meninos fazendo atividades, brincando, indo pra tais lugares. Todo grupo tem isso, só que muda de grupo pra grupo o nome. E aí eles iam voltar a gravar, eles iam lançar um novo nesse mês de março ainda. Só que aí, por conta de toda a polêmica e todo o rolê que teve com o Hyesung, eles adiaram pra poder estender, tipo, e lançar em abril, porque segundo eles estariam fazendo um programa com mais qualidade. Enfim, aí eles vão voltar a postar, e vai postar toda semana, no máximo que eles conseguirem, quando eles não tiverem comeback ou alguma premiação importante, porque normalmente quando tem comeback ou quando eles estão se preparando pra lançar um álbum, eles não postam com tanta frequência, porque aí fica uma agenda muito puxada pros meninos. Temos também o Soul Song Fan pra gente poder assistir, que é comparado com o One Clock e o Enhypen High, é bem mais curtinho, que acho que tem 6 episódios, se não estiver enganada. E o Soul Song Fan, ele mostra a primeira viagem dos meninos com um grupo. Ele mostra, tipo, todos os 7 meninos juntos viajando, e aí eles mostram como que foi pra eles, como que eles se sentiram, como que foi tudo. E pra, tipo, quem era os meninos que eram adolescentes naquela época e tinham acabado de realizar o sonho deles de poder se tornar um grupo, debutar e se tornar idol, então eles estavam muito animados, eles estavam
muito felizes, eles estavam realmente alegres, e acho que é muito legal a gente ver isso também, porque aí a gente vê como que é eles viajando, como que é eles quando eles preparam pra uma turnê, quando eles estão se preparando pra poder ir. E acho que é muito legal também a gente ver os nossos favoritos em outros ambientes sem ser a Coreia, porque a Coreia, ela, apesar de ser um país que é muito bonito, eu acho muito bonito pela estética, é muito bonito, é um país que ainda assim é meio complicadinho, é um país que tem as suas certas regrinhas que são mais... é um país mais chatinho, sabe? Não é tão livre quanto outros países, que por exemplo, o Brasil, ou até mesmo países da Europa, que tipo, são bem mais liberais até. E também porque os meninos, eles estavam ainda eles não eram tão conhecidos mundialmente, então eles não foram, tipo, não teve aquele caso que nem os meninos do BTS tem, tipo, nossa, eles vão, tipo, o Vi, ele vai pra França e tem um monte de gente que conhece ele, vai perseguir o coitado. Não, eles tiveram esse momento mais de tranquilidade, de paz, porque eles estavam no começo da carreira ainda, era um grupo relativamente novo, e eles estavam conhecendo. Então acho que por ser um grupo relativamente novo comparado com outros grupos da indústria, e ser a primeira viagem deles, acho que vale muito a pena, porque eles não tiveram toda essa pressão em cima deles, mas eles puderam se divertir e encontrar os fãs de outros locais. Para vocês poderem conhecer melhor sobre um membro ou sobre os membros, se vocês forem ver, se vocês tiverem tempo ainda, eu recomendo muito vocês verem os Vlogs, que são tipo os vlogs individuais de cada membro, onde mostra tipo o dia, mostra o que faz, eles mostram lá o que eles querem. É meio que realmente, sabe aqueles vlogs de viagem, ou vlog de tipo, um dia estudando comigo? É tipo isso, só que de cada membro, e cada membro adapta pro seu jeito, adapta pra sua realidade, que não é tão diferente um do outro, mas muda o que eles fazem. E aí você pode conhecer melhor de cada membro, ver cada coisa, porque no Enhypen tem muito isso de tipo falar... Acho que não só no Enhypen, acho que todos os outros fandoms têm isso de, tipo, falar muito sobre os membros e resumir a personalidade deles a certas características importantes ou principais que mais se destacam neles. Só que eu acho que tem coisas que, tipo, às vezes eles não passam isso. Às vezes, por exemplo, ele pode falar, fulano é tímido, mas ele compõe muito bem, é uma pessoa muito quieta, mas aí, tipo, você vai ver o vlog dele, você vai ver melhor, tipo, conhecer um pouquinho mais dele profundamente, você vê que não é só isso, você vê que é mais coisa, e aí você pode se familiarizar ainda mais com os membros. E eu acho que isso também é um ótimo meio pra você poder acabar escolhendo o seu bias ou o seu ult, que aí você acaba vendo qual que você mais se identifica, qual que você mais gosta. Tem muito isso de que, tipo, a gente acaba escolhendo o nosso bias porque a gente se enxerga nele, porque a gente vê coisas que, tipo... Ou é quando a gente se enxerga nele, a gente acha que é muito parecido com a gente e a gente gosta disso, ou é porque ele é totalmente contrário da gente e a gente fala, nossa, meu Deus, que pessoa incrível. Então eu recomendo muito vocês verem os Vlogs. Ainda mais se vocês estão começando aqui agora e, tipo, vocês têm dúvidas sobre como é cada membro, como eles são. Não se resumam somente aos resumos das pessoas falando sobre cada membro, porque a percepção da pessoa, tipo, a percepção de uma pessoa pra outra pessoa muda muito. Então, tipo, por mais que todo mundo veja, por exemplo, Sonu como uma pessoa muito fofa, vai ter uns que não vão ver talvez ele assim. E também o Sonu, tipo, não tem só esse estereótipo. Acho que o estereótipo de que o Sonu é o mais fofo, é só fofinho, já caiu há muito tempo. E ainda bem que caiu, porque as pessoas resumiam ele somente a isso às vezes, e era uma coisa muito chata. Por isso que eu recomendo vocês verem e não resumirem um membro somente com uma perspectiva que vocês olham. Vocês veem, vocês entendem, e aí vocês têm a sua perspectiva, mas não é somente aquela. Você tem uma outra visão também. Falando agora sobre os membros, a gente tem os membros, né, que eu já falei que são 7, eu já falei o nome deles, mas o Enhypen, assim como muitos grupos até que da atual geração, tipo da quinta geração, ele é um grupo que não tem posições fixas. Só que, tipo, pensando no contexto de 2020, que os meninos, tipo, era ainda a quarta geração, os meninos não terem posições, foi tipo os meninos do Jack quando a Hybe anunciou que nenhum deles teria posição, apenas a posição de líder. Então, isso meio que era algo novo naquela época, era algo que, tipo, todos os grupos tinham o seu main vocal, todos os grupos tinham o seu main dancer, então foi algo diferente pra eles, assim como foi diferente também pros meninos de Jack que vieram antes deles. Mas a única posição que nós temos do Enhypen confirmada é a posição de líder, que o Jungwon tem, a posição do Mekne, que é o Nick, que é o membro mais novo do grupo. E aí são essas apenas posições, porque o líder é uma posição fixa, que não vai trocar o líder, e o Mekne é o membro mais novo, ele não vai trocar de idade, então não tem como deixar de ser o Nick e o Mekne. Então por isso que a posição dele é essa aí. Eu esqueci de falar, mas além do Webtoon, o Enhypen, eles lançaram um anime esse ano, no começo de 2026, eles estavam prometendo esse anime pra gente já tinha um tempo, e aí foi lançado um anime do Webtoon deles, que é basicamente quase a mesma história, é a mesma história praticamente do Webtoon, só que aí é animado e a gente tem as vozinhas e todos os membros lá, não os membros, mas a gente tem os personagens dos membros, e temos a Soha também como
aparecendo na história. E eu acho que pra quem, tipo, gosta muito de anime e já via isso, vai ser algo muito bom, vai ser algo muito legal também. Porque eu gosto muito de anime e quando eu soube que ia ter um anime do Enhypen, eu fiquei tipo assim... Meu Deus, não acredito, eu fiquei muito feliz, sério. E desde que, tipo, lançaram o Webtoon em 2022, eu já tava torcendo pra que eles tivessem uma animação, pra que tivesse alguma coisa desse Webtoon mais clara, com mais força isso, porque apesar de ser a Webtoon do grupo, acho que nem todos os endinhos chegaram a ler todo ou completamente, porque tem alguns que não gostam muito desse estilo, tipo, tem alguns que não gostam de história em quadrinhos, porque é mais uma história em quadrinhos, é tipo um mangá mesmo, então, tipo, tem gente que não gosta tanto, então não é fã, então não vai ver. Mas, se gosta tanto, eu recomendo você fazer um esforcinho pra ver ou o Webtoon ou o anime. Se você não gosta de nenhum dos dois, tipo, escolhe só um, ou se você não vê problema, você vê os dois. Eu recomendo muito pra vocês entenderem mais sobre os meninos e também vocês conhecerem os personagens de cada um, porque quando eu li pela primeira vez, eu fiquei tipo assim, meu Deus, quem que é quem? Porque eu não me lembrava o nome dos meninos e nem o nome dos personagens. Eu tive que ir no Pinterest ou ir no Google, procurar lá o nome dos meninos e o nome dos personagens e tentar ficar memorizando isso, porque até hoje eu esqueço, até hoje eu não lembro quem é quem lá. Eu lembro mais ou menos, eu sei que é o Hisung, porque o Hisung é o protagonista do anime, e eu sei quem é o Sang-hoon, porque o Sang-hoon, ele é meio a meio, até onde eu entendi. Mas esse foi o vídeo apresentando Enhypen. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês de alguma forma, tanto pra poder encontrar conteúdo quanto pra poder entender um pouco mais sobre o grupo. E é isso. Um beijo. Tchau.